Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre as bases da ciência social, ou das ciências sociais, de Estado-nação, de modernidade. O que é modernidade? Um pouquinho disso aí, espero que vocês nos acompanhem, para que a gente possa compreender isso. Primeiro, o conceito de Estado-nação. Uma concepção originada no século XVIII, da ideia de Estado-razão do Iluminismo, para designar uma entidade geopolítica, com um espaço, uma organização do poder bem estabelecida, formada por um povo com elementos étnicos, culturais e históricos em comum. A mania de querer absolutamente descobrir leis da vida social é apenas um retorno ao credo filosófico dos antigos metafísicos, segundo o qual todo conhecimento tem de ser inteiramente universal e necessário, segundo George Simmel. Então, vamos às bases das ciências sociais. Na Europa do século XVII, físicos e matemáticos passaram a entender que o universo e a natureza estavam submetidos a leis físicas e naturais, ou seja, não resultavam do que antes se imaginava em serem forças divinas sobrenaturais. A explicação para os fenômenos da natureza passou a ser buscada por meio de investigação que os comprovasse cientificamente e os atestasse como verdades absolutas, dentro da razão e da lógica empírica, como proposto por alguns filósofos. A prática de averiguar o conhecimento alcançado sobre a realidade e de quantificar os resultados das pesquisas concedeu ao conhecimento científico uma supremacia em relação às demais teorias e explicações da época. No fim do século XVIII, o método científico foi estendido também ao estudo do ser humano e da sociedade e da cultura. O filósofo francês Claude Saint-Simon, que viveu entre 1760 e 1825, expressou seu pensamento de que as revoluções científicas acompanham de perto as revoluções políticas. Analisando os acontecimentos políticos e sociais de sua época, Saint-Simon apontou o surgimento de uma grande revolução científica, que se estendeu de modo diverso pelas áreas de conhecimento em afirmação na era moderna, supostamente capaz de estabelecer leis e previsões dos fenômenos. Então, o que é a modernidade? A modernidade foi definida pelo filósofo alemão Karl Marx no século XIX, com a frase "tudo que é sólido se desmancha no ar". Ou seja, depois o Zygmunt Bauman, mais recentemente, vai dizer que nós vivemos numa sociedade líquida, né, que tudo vai se desmanchando, tudo escorre. Como havia dito o Heráclito lá atrás, né, o Pantarrei, tudo escorre, tudo muda, tudo passa, nada permanece o mesmo. A expressão faz referência às intensas transformações das revoluções econômica, política e do conhecimento nos séculos XVIII e XIX, que romperam com as condições históricas anteriores nas quais predominavam os valores e as práticas fundamentados pela tradição. Por exemplo, no processo da Revolução Industrial, as populações rurais que se dirigiam para as cidades passaram a enfrentar uma nova ordem social, diferente das condições sociais a que estavam habituadas. O termo moderno foi usado no século V para distinguir a Roma cristã da antiga Roma pagã. Já a ideia de modernidade pode ser relacionada ao filósofo racionalista francês René Descartes, que viveu no século XVII, e posteriormente aos positivistas, que defendiam a crença na razão, nas possibilidades do progresso linear, ascendente e evolutivo, né? E na formação de uma nova sensibilidade racional diante da realidade. No século XX, sob o impacto de transformações sociais cada vez mais aceleradas, a modernidade passou a se relacionar com a ideia do fragmento, do incompleto, da racionalidade, da transição, da cultura de massa, da padronização do conhecimento e da produção, do planejamento racional, da tecnologia. Essa multiplicidade de características associadas mostra que o termo passou a ser disputado por diferentes correntes de pensamento. Na atual concepção de modernidade, de modo geral, está presente a ideia de que tudo aquilo que é contemporâneo se encontra em estado transitório, líquido, né, escapando entre os dedos, Pantarrei, tudo escorre. O trem na neve, a locomotiva, é um símbolo da Revolução Industrial no século XVIII e foi retratado a óleo numa tela de 1875 pelo pintor impressionista Claude Monet, representando os momentos de uma sociedade em constante transformação. Para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre pessoas negras sempre foram discriminadas, escravizadas e humilhadas. Isso acontece ainda nos dias atuais. É o depoimento de Stefânia Carla Bompani Silva e Souza, aluna do segundo ano do ensino médio, período da manhã da Escola Estadual Professora Clarice Pelizone de Lima, Platina, São Paulo. Então, para ela, a discriminação continua, o preconceito, a escravização, a humilhação. O Quilombolas, no lançamento da Agenda Social Quilombola e do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, do Palácio do Planalto de Brasília, na época, na era PT.
Porque agora, para o Bolsonaro, os quilombolas, né, os quilombos devem ser coisas extintas. Ele pode até não fazer, não empreender isso na prática, mas deu a entender isso durante aquela sua fala preconceituosa, dizendo que eles nem procriavam mais, que o Mar Magro lá tinha 7 arrobas e coisas do gênero. Há séculos os negros eram escravos, toda e qualquer mão de obra seria realizada pelos negros. Eles não eram incluídos socialmente em hipótese alguma. E agora pergunto, e hoje, em 2018, no século XXI, ou em 2019, os negros são incluídos socialmente? Não, ainda nos dias atuais os negros são considerados inferiores, embora não seja verdade, embora isso seja velado. Dados comprovam que a cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2%, depois que as políticas de cotas, isso aumentou, né, dos alunos eram negros. Né? A cada 4 horas, um negro morre violentamente em São Paulo. Isso tudo é culpa do negro? Culpa da cor da pele dele? Claro que não, mas sim da discriminação racial que assola o nosso país. Isso é inclusão racial? Não, isso é exclusão, isso é perseguição. A solução teria que de partir de cada um de nós para o fim do racismo. Isso é uma decisão pessoal que depende de mim, depende de você. Diga não ao racismo, vamos mudar a história do Brasil e do mundo conscientes. Eu costumo dizer que a polícia persegue no Brasil os 5 P's: pretos, pobres, periféricos, prostitutas, e agora entrou mais recentemente uma nova categoria, o 5º P, que é o PT. Dentro de todos os partidos políticos envolvidos em corrupção, até agora o PSL do Bolsonaro, só o PT foi perseguido e destruído nos últimos anos. Né? Aí fala, o PMDB não foi, o PMDB não tem maior base na Câmara, o PMDB conseguiu fazer com que o Temer ficasse lá 2 anos no poder. O PMDB ele teve sim algumas baixas durante o processo da Lava Jato, e até porque a Lava Jato foi para cima da base para pegar o PT, porque queria o PT e o Lula, que eram as figuras mais importantes. Mas nas delações você via que tinha muito mais gente envolvida, mas muito mais gente mesmo, de todos os partidos, não tinha nenhum que salvava, com exceção do Novo, que é novo agora, né? Não estava naquele período eleitoral, então não tinha como ter sido corrompido naquele processo ali. Mas tem o Novo, né? E esses partidos mais recentes, o PSL tinha um outro nome, é um partido extremamente corrupto, inclusive ele estava ligado a galera que, uma galera nova, né, liberal, que estava surgindo no país e que foi expulsa de lá para poder o PSL abarcar o Bolsonaro e assim fazer a candidatura dele. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e suas sugestões de temas e assuntos para que sejam abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.